Olá, sejam muito bem-vindos a mais um US Sports em PT, todas as coisas do desporto americano em português de Portugal, comigo Ricardo Silvestre, e esta introdução vai ser muito curtinha porque vou deixar dois avisos. O primeiro é, este programa é só sobre a NFL, uma vez que entramos nos playoffs, portanto vem agora o que se chama o fim de semana de Wild Card, e eu convidei o Pedro Viana para falarmos exatamente sobre os jogos. Depois vamos dar um salto a Las Vegas, onde vamos ver quais é que são as odds para os diferentes matchups deste sábado e deste domingo. Eu e o Pedro também damos as nossas previsões e depois, no último segmento, que é o Comentários e Baboseiras, temos um recado muito importante para vos dar, principalmente para quem nos segue na Sport TV, e que não vamos começar já a falar nisso, vamos deixar isso então depois para essa parte, mas é algo muito importante e que vos queríamos dizer. Portanto, sem muito mais acrescentos, vamos então à parte principal do programa, de dizer que o programa genérico volta para a semana, portanto, quem nos costuma ver à procura de mais notícias e de assuntos sobre os outros desportos, para a semana vamos ter o programa normal e ao mesmo tempo também vamos ter um programa só novamente sobre a NFL, neste caso sobre o que se chama o Divisional Round, portanto já os quartos de final do campeonato de futebol americano nos Estados Unidos. Portanto, vou agora buscar o Pedro por remoto e voltamos já à conversa. Like this behind my back for a long time. But now I said it right here. Right, exactly. Well, we got no problems Well, then. I think that you probably won't say it again. I bet I do. Okay. Chris? Ora, muito bem, como prometido, cá estou eu e comigo em remoto está o excelentíssimo Pedro Viana. Olá Pedro, como é que estás? Olá, excelentíssimo Ricardo, e olá a todos os excelentíssimos que nos veem hoje. O Pedro que tem andado bem desaparecido, não diz nada, foi Natal, foi passagem de ano, ninguém sabe de ti. Tu ainda te lembras como é que isto se faz, pá? Mais ou menos, acho que sim. É como andar de bicicleta. Ora, nem mais. De qualquer maneira, estás de volta à Sport TV, portanto este fim de semana vais dar todas as voltas de bicicleta que tens a dar. Muito bem, mas antes disso então, eu desafiei o Pedro para virmos aqui falar um pouco sobre o Wild Card Weekend. Já estamos a eliminar e Pedro, vamos começar logo com o jogo que vamos transmitir a partir das 9 na Sport TV, que é o jogo entre a equipa de Kansas City e Tennessee. Diz-me o que é que este jogo, o que é que achas que este jogo tem de mais importante para analisar? Bem, comecemos este embate entre o líder de divisão da AFC Oeste, os Kansas City Chiefs, recebem o jogo em casa, contra os Titans, que muito pouco esperavam que conseguissem o apuramento para os playoffs, tal foi a forma como jogaram na fase final da época, mas o que é certo é que conseguindo bater Jacksonville no último jogo da temporada regular, carimbaram esse acesso. Não são uma das equipas mais temidas à entrada para estes wildcards e, claramente, quando analisando as estatísticas atacantes e defensivas de ambas as equipas, a equipa dos Chiefs praticamente por cima em todas elas e, por isso, parece-me que será uma vitória para a equipa de Kansas City, ainda por cima a jogar em casa, e sabendo que para parar estes Titans basta carregar o front seven, impedir o jogo em corrida dos Titans e forçar Marcus Mariota a ganhar o jogo com o jogo em passe, e aí parece-me que os Titans encontram mais dificuldades. Então vou-te interromper aí, porque o contrário também se aplica, ou seja, o front seven de Tennessee tem tudo para parar o Kareem Hunt, e principalmente porque este front seven está a permitir 3.6 jardas em corrida e permite o menor número de jardas em touchdowns. Portanto, aqui pode também haver, Pedro, que é o que estavas a dizer, ou seja, ter que ser Alex Smith a tomar conta da equipa. Sim, mas aí Alex Smith parece-me que esta época tem estado melhor do que Mariota, e também as armas que tem à sua disposição são melhores do que aquelas que Mariota tem. Mariota basicamente tem o tight end Delaney Walker, e depois são jogadores que são inconstantes em nenhum dos receivers, apesar de ter lá o Richard Matthews, nenhum deles é um receiver de renome. Ao passo que em Kansas City conta com o Kelsey, o tight end, com o Hill, o receiver, tem também outras armas, o próprio Hunt no jogo em passe. Exatamente, portanto, há mais soluções para Alex Smith do que há para Marcus Mariota. Muito bem, de dizer também que o Alex Smith, ele, apesar de uma época
enfim, onde não é pré-MVP, mas tem os seus melhores registros, tanto em jardas em passe, mais de 4.000, como passos para touchdown, 26, e tentativas de jardas por tentativa, em 8 jardas por cada tentativa. Pedro, desafiava-te um pouco para, e rapidamente agora, passarmos pela comparação do ataque. Portanto, neste caso estamos a olhar aqui para, no ataque, total de jardas, vantagem para Kansas, passes por jogo, também vantagem para Kansas. As coisas estão um bocadinho mais equilibradas nas jardas em corrida, pontos por jogo, claramente vantagem para Kansas, assim como conversão em terceiro down. Tempo é que é bastante parecido, 180 para 100, ou 1805 para 1855. Não deixa de ser interessante aqui que ambas as equipas são equipas que são capazes de moer muito o relógio, ter grandes posses de bola com muita sustentação. Exatamente, principalmente menos de espantar nos Chiefs, é mais esperado que seja uma equipa que tem um melhor registro do que a equipa dos Titans, mas os Titans que usam o chamado Exotic Smash Mouth Football. Portanto, o seu objetivo é mesmo, sabendo que existe grande debilidade, ou maior debilidade no jogo em passe, o objetivo para suster os drives é muito jogo em corrida, e o jogo em corrida gasta muito mais o relógio do que o jogo em passe. É verdade. Vamos agora a umas estatísticas defensivas. Portanto, novamente vantagem Kansas em tudo menos em pontos por jogo, onde aí a equipa de Kansas, ou melhor, neste caso ao contrário, peço desculpa, Kansas neste caso é melhor, permite menos pontos em jogo, mas Pedro lançava para ti porque tudo o contrário, Tennessee é melhor no total de jardas, é melhor nas jardas em passe, é melhor no jardas em corrida, portanto, a ligeira vantagem para a defesa de Tennessee neste aspecto. Exatamente, Tennessee, principalmente aqui o aspecto maior destaque é a defesa contra a corrida. São uma das melhores unidades da liga a defender contra a corrida, apenas permitem 88.8 jardas em corrida em média por jogo, mas claramente Kansas City aquilo que mostra é que é aquele tipo de defesa que permite ao adversário ganhar jardas, mas depois quando chega à red zone fecha as portas e não permite ao adversário marcar tantos pontos. Exato. E assim se vê a comparação entre pontos permitidos por jogo, em que Kansas City é ligeiramente melhor do que Tennessee. Exato. É aquela velha máxima do pessoal chega à red zone, mas depois tem que ir para o field goal porque não consegue fazer mais nada. Muito bem, vamos mudar de jogo, vamos passar para a madrugada de domingo aqui em Portugal, portanto o jogo da 1 da manhã aqui novamente na Sport TV, e neste caso, Pedro, vamos passar para um jogo que te interessa muito diretamente, mas vais ser o mais isento possível na tua análise, que é o jogo entre a equipa dos Los Angeles Rams e a equipa dos Atlanta Falcons. Se calhar começo eu agora, porque a equipa dos Falcons entra via wild card, um pouco assim, enfim, a precisar à última de ganhar por uma equipa contra uma equipa de Carolina que estava pouco inspirada, vamos dizer assim. Esta equipa de Atlanta que tem muito para provar nestes playoffs, por causa do que aconteceu o ano passado, claro está, e por causa de ter sido consideradas como uma das equipas que podia chegar ao Super Bowl, inclusive é por mim, há que dizer. Mas, Pedro, dentro dos adversários possíveis, calhou-lhe, na minha opinião, logo o pior, que é ir a Los Angeles. O que é que tu achas que são as chaves deste jogo? Bem, exato. Começar pelo que tu disseste. Face àquilo que foi o desempenho na época regular, os Rams acabam por ser a equipa que ninguém queria defrontar nos wildcards. E como tal, esta equipa com a explosividade que apresenta no ataque, a capacidade rápida de marcar pontos, seja em passe, seja em corrida, assusta um pouco os adversários. No entanto, vou pegar também naquilo que disseste sobre os Falcons, que é os Falcons, há várias semanas que todos os jogos são finais. Uma derrota põe a equipa fora da corrida. Tiveram um pouco de sorte, apesar de terem perdido contra os Saints, com os resultados em outros campos, as coisas conjugaram-se a seu favor, mas tiveram que entrar na última semana a ter que ganhar para conseguirem ir aos playoffs. Assim o conseguiram, e normalmente estas equipas que entram no sexto seed, no último, como vêm de uns jogos em que já estão quase com mentalidade de playoffs, ou seja, por exemplo, faças a comparação, os Rams na semana 17
descansaram os seus titulares. Davam a passear Todd Gurley na sideline, jogadores todos muito relaxados. Claro que eu sei que Sean McVay, por outro lado, é capaz de motivar a equipa e pô-la no bom caminho para estarem prontos para este jogo, mas o que é certo é que os Falcons já vêm a jogar os jogos, como dizia o famoso, o antigo selecionador da seleção portuguesa, que era um mata-mata, ou seja, está tudo na linha. E então podem se tornar, já tivemos historicamente na NFL muitas equipas que entrarem com o sexto seed, por virem já com uma mentalidade de playoffs dentro da época regular, que entram nos playoffs e vêm com esse embalo e que chegam ao Super Bowl e vencem. Lembro, por exemplo, dos Steelers, que já o fizeram, dos Giants também já o fizeram, portanto não seria de estranhar que os Falcons pudessem ser uma dessas equipas, tendo em conta que têm dois jogadores importantíssimos e que sem os Rams os pararem não terão hipótese de vencer o jogo, nomeadamente Devonta Freeman, o running back. Os Falcons são muito bons a correr com a bola, a defesa contra a equipe dos Rams não é muito boa, e depois a arma primordial dos Falcons, que é Julio Jones. Se os Rams não forem capazes de parar Julio Jones, Matt Ryan ganhará confiança no jogo e terá a hipótese para fazer o jogo pender para Atlanta. Muito bem, ainda antes de irmos às estatísticas, dizer que os Falcons estão no topo 10, tanto no ataque como na defesa. Só Jaguars, Eagles e Steelers é que os acompanham nesse póquer de 4 equipas que estão nos wildcards com tal qualidade na atacar e a defender. É verdade que eles regrediram um pouco para a média, ou seja, comparado ao ano passado a época dos Falcons no ataque foi fabulosa, e eles regrediram um pouco para a média, mas de qualquer maneira, como o Pedro estava a dizer, é uma equipa com muito talento no ataque. Uma coisa que Pedro, era preocupante para ti é que a equipa de LA a jogar em casa está com um registro esta época de 4 vitórias e 4 derrotas. Portanto, isto não sei se fará alguma diferença, mas vamos a ver se a equipa dos... Não é que os Falcons viajem bem, ou seja, não vai lá estar muitos fãs dos Falcons, mas vamos a ver se isso tem algum peso. Vamos então às estatísticas. Pedro lançava aqui umas estatísticas, neste caso do ataque, onde podemos ver que as coisas são bastante equilibradas, tirando pontos por jogo, onde os Rams marcam em média quase 30 pontos, 29.9, e os Falcons estão nos 22.1, e conversão de terceiro down muito parecida e tempo de posse de bola também muito parecida. Total de jardas em passes, jardas em corridas, aqui uma ligeira diferença. Portanto, Pedro, é essa a diferença que estavas a ver entre o jogo de corrida e o jogo em passe. Exatamente, e portanto os Rams entram neste jogo sendo a equipa da NFL primeira classificada em termos de pontos marcados por jogo, são a equipa que mais pontos marca por jogo em média na NFL. Diz alguma coisa da forma como este ataque, apesar de ouvirmos aqui a comparação com os Falcons dominarem na maior parte das estatísticas, excepto nas jardas em corrida, mas ainda assim os Rams são capazes de marcar mais pontos, ou seja, são mais eficientes quando têm a posse de bola, e isso traduz nessa avultada soma de pontos marcados, e a diferença é a mais substancial de todas, e também porque são muito apoiados pelo jogo em corrida. A chave para o ataque dos Rams passa por Todd Gurley, e vemos que o número de jardas em corrida dos Rams em média por jogo é de 122.1, para além do que o Todd Gurley contribui também no jogo em passe, ele que tem também um desempenho fenomenal nesse capítulo esta época, e portanto os Falcons, para eles a chave do jogo passa por aí, ou seja, separarem Todd Gurley, têm metade do caminho feito para vencerem o jogo, mas depois Jared Goff evoluiu muito este ano, e apesar dos números em passe serem mais favoráveis aos Falcons, Goff tem muitas armas à sua disposição para depois apanharem contrapé a defesa dos Falcons se eles forem com demasiada cedo ao pote para parar o jogo em corrida. Muito bem, já algumas estatísticas no ataque, como podem ver aqui temos, na defesa assim é que é, também algum equilíbrio a nível de jardas permitidas. Rams permitem mais jardas do que os Falcons, a nível de passe é mais ou menos a mesma coisa, a nível de corrida torna a tender a equipa de Atlanta a ser um bocadinho melhor, pois pontos por jogo é muito parecido e conversão de terceiro down. E Pedro, eu lançava aqui ainda uma outra estatística interessante, que é pelo Football Outsiders, o que chamam DVOA, que é Defense Adjusted Value Over Average, portanto, o quanto é que a equipa é boa em várias áreas da defesa, e a equipa de LA é a melhor da liga, inclusive é com 28 roubos de bola e 48 sacks. Portanto, este pode ser um ponto forte para
para a equipa de LA. Pode não. Exatamente. É de certeza um ponto forte. Exatamente. Ou seja, o que estas estatísticas mostram claramente é que, em termos de jardas permitidas e de pontos permitidos, claramente os Rams permitem mais jardas e permitem mais pontos do que o adversário. Simplesmente são melhor do que os Falcons no que toca a parar terceiros downs. O que não mostram é isso mesmo que tu disseste, que é os turnovers e os sacks que são capazes de fazer ao adversário. Ou seja, a força da defesa dos Rams claramente não está na capacidade que têm de parar as jogadas em corrida. Como vemos, é um valor bastante substancial. Em média, permitem 122,3 jardas por corrida em cada jogo, mas são muito boas a roubar a bola ao adversário e a capitalizar esses roubos de bola em pontos. Automaticamente a equipa dos Rams tem muitos retornos para touchdown, quer de fumbles, quer de interseções, e isso traduz-se na qualidade desta defesa. Mais uma vez, esta defesa dos Rams é um pouco à imagem da defesa dos Chiefs, permite muitas jardas ao adversário, mas depois, quando chega à zona final, não só se defende bem, mas também é capaz de roubar com muita frequência a bola ao adversário. Muito bem, vamos passar para domingo. E a gente já vai falar sobre as previsões dos resultados dos jogos, mas agora continuamos na análise e passamos para domingo. Domingo vamos começar com duas equipas que não iam aos playoffs bastante tempo, inclusive é os Bills. Bills, que finalmente conseguem quebrar o jejum de 17 anos sem ir aos playoffs. A equipa de Buffalo entra aqui sim pela porta do cavalo. Pedro, vamos fazer um videocast só sobre Baltimore e aquele último jogo que foi, enfim, tanto para dizer. Mas vamos falar destes Bills Jaguars e começas tu neste caso, diz quais é que são as chaves para este jogo. Bem, para este jogo, aquilo que eu antecipo é que seja uma grande batalha defensiva. A primeira chave, para mim, será logo o quarterback dos Jaguars. Como jogará a Blake Bortles este jogo? Será o Blake Bortles da última semana contra os Titans? Será o Blake Bortles dos 3 jogos anteriores em que esteve num bom nível e a dominar claramente os jogos e a não ser um empecilho para os Jaguars conseguirem vitórias? E aí, para mim, passará a chave dos Jaguars. Toda a gente sabe que a defesa dos Jaguars é muito boa, consegue roubar muito bem o adversário, eles próprios conseguem criar pontos. Existe também um forte contributo no ataque de Leonard Fournette, o running back, portanto é mais uma ajuda e é o que os Jaguars gostam de fazer, ou seja, atacar os adversários em corrida e tirar pressão de Blake Bortles. O que é certo é que do outro lado os Bills, para mim, também aquilo que é o seu melhor setor é a defesa. Os Bills defendem muito bem, Sean McDermott tem um background defensivo, e ele tem sabido orientar muito bem a sua defesa este ano. Foi uma das chaves para terem conseguido in extremis este acesso aos playoffs, o que diz então que se os Bills forem capazes de parar o jogo em corrida, forçar o jogo para a mão de Blake Bortles, podem aqui ter a chave do jogo. O que é certo é que os Jaguars já mostraram que sabem defender contra quarterbacks móveis, como fizeram contra Russell Wilson. Tyrod Taylor cai nesse molde, portanto, outra incógnita importante para este jogo é LeSean McCoy, o running back dos Bills, está lesionado e está, como dito pela equipa médica, day to day, portanto, dia a dia é que vai ser visto como é que é o seu progresso e só no próprio dia de jogo saberemos se ele jogará ou não, e isso pode ser um fator negativo para a equipa dos Bills. Portanto, para mim, se eu fosse os Bills, para ganhar este jogo, a chave seria parar o jogo em corrida, forçar os erros de Bortles, aproveitar estes turnovers e no ataque jogar seguro e evitar ao máximo turnovers contra esta defesa dos Jaguars, que é fortíssima. Muito bem, do outro lado é exatamente como o Pedro estava a dizer, ou seja, a equipa de Jacksonville, se tiver um McCoy que tiver a 60% ou 70% do seu melhor, esta equipa de Buffalo é a 4ª melhor da liga a fazer jogadas em corrida, em número total de jardas em corrida, portanto é a 4ª equipa que mais corre e é a 2ª a contar de baixo, ou seja, é a 30ª que mais passes faz, portanto muito apoiados no jogo em corrida, também pelo próprio Taylor, que anda às vezes para ali, para trás e para a frente. Portanto, como o Pedro disse, concordo totalmente, se o McCoy não está nem próximo de 80%, a coisa fica muito, muito complicada. Do outro lado, o Leonard Fournette, como o Pedro também disse,
pode ter uma grande noite, uma vez que a equipa dos Bills permite 124 jardas em corrida e o Fournette pode então ganhar muita jarda. E Pedro, era mesmo nisso que íamos ficar, vamos falar um pouco sobre a defesa. Neste momento, olhando para a defesa, como tu disseste, os Bills são uma boa equipa a defender, mas os Jaguars são melhores e são melhores em todas as estatísticas. Sim, sem dúvida, a equipa dos Titans, comparativamente com a defesa dos Jaguars, claramente os Jaguars por cima. A defesa dos Bills, voltando um bocadinho atrás. Sim. Okay. O que eu estou a dizer é que, fazendo a comparação entre as estatísticas defensivas, claramente a defesa dos Jaguars melhor. Uma das melhores defesas da NFL. A dos Bills não é uma má defesa, mas aqui, quando se compara os números desta defesa dos Bills com a defesa de Jacksonville, claramente a balança pende e de que maneira para a dos Jaguars. Mas aqui a questão não é que os Bills sejam muito maus, é os Jacksonville na defesa é que são muito bons. É exatamente, concordo contigo. Já agora vamos dar um pelinho no ataque. No ataque a coisa inverte-se porque os Jaguars têm estado melhor no ataque dos Bills, tirando a conversão de terceiro down. E aí acho que Pedro explica um pouco por causa do Blake Bortles, como tu disseste, que enfim, chega ali ao terceiro down e começa a patinar um bocadinho. Alguma coisa mais? Acho que está tudo dito sobre este jogo. Vamos embora então até ao próximo, e este é o jogo que vai acontecer às 9 também, a cerca das 9 horas, hora de Lisboa, e vai pôr em oposição a equipa dos Carolina Panthers, que vai visitar os New Orleans Saints. Muito bem, uma coisa que começo eu desta vez, uma coisa que é sempre muito interessante nestes jogos é que é o terceiro jogo da época entre estas duas equipas, portanto eles por esta altura já conhecem quase tudo o que há para saber do adversário. De dizer que nas duas vezes que as equipas jogaram uma contra a outra, a coisa não correu bem para a Carolina. A Carolina perdeu os 2 pontos por 56 pontos, combinando os dois jogos, portanto a coisa não correu muito bem para a Carolina, e muito por causa de Drew Brees. Drew Brees teve 489 jardas e 4 touchdowns, isso nas duas vitórias, enquanto Cam Newton teve interseções, 3 interseções no primeiro jogo e depois teve novamente outras 3 interseções no segundo jogo. Portanto, Pedro, tirando esta apresentação, o que é que tu achas que vai ser importante de acompanhar neste jogo? Para mim, a grande incógnita neste jogo será Cam Newton. Que Cam Newton vamos ter neste jogo? O Cam Newton que vimos nos 2 jogos anteriores contra os Saints, ou o Cam Newton que já o vimos esta época ser capaz de dominar os jogos, quer no capítulo do passe, quer no capítulo da corrida, a comandar o ataque, a ser capaz de alterar as jogadas do ataque, a ler bem as defesas, a conseguir encontrar os receivers abertos com o apoio de McCaffrey, ou se será aquele Cam Newton mais cabisbaixo, mais chorão, passa a expressão, quando as coisas não lhe estão a correr bem, que se começa a lançar interseções, começa a perder confiança. Essa aí para mim será a chave do jogo no que toca ao jogo em si por parte dos Panthers. Claramente para mim os Saints este ano apresentam uma novidade, é que já não é só Drew Brees, Alvin Kamara e Mark Ingram. Brevemente já não é preciso o Drew Brees, assim é que é. Dá a bola ao rookie e o rookie faz. Exatamente. E esses podem ser os fatores decisivos do jogo. Se a defesa dos Panthers, que é muito boa a defender contra a corrida, não for capaz de segurar estas duas armas do jogo em corrida dos Saints, que não o foram capazes de fazer nos 2 embates da época regular, a coisa pode se complicar e muito para a equipa dos Panthers. A outra coisa também é a vantagem de jogar em casa, o que faz ganhar a divisão. Portanto, vamos estar no Mercedes Superdome e era como tu estavas a dizer, Pedro, se a equipa de Carolina começar a descarrilar cedo, a coisa pode se complicar. Eu digo isso porque no jogo contra a Atlanta, que foi o jogo que passámos no Sport TV, estava lá com o Edgar, a falta de ligação entre Cam Newton e o Olsen, aquilo chegou a uma altura que era aflitivo vê-los claramente fora de ritmo, claramente fora de sintonia. Depois iam para a linha lateral e claramente notava-se que não se estavam a entender até ali. E portanto esta é uma equipa, Pedro, concordo contigo, é uma equipa que é muito afetável por
coisas como estas e vamos ver se pode acontecer. Entretanto, vamos falar de algumas das estatísticas e neste caso começávamos pelo ataque. No ataque, vantagem Panthers num conjunto de variáveis interessantes, como é o posse de bola, como é a conversão de terceiros downs, mas a partir daí, Pedro, é Saints naquilo que interessa mais, que é os pontos por jogo, as jardas por jogo, o total de jardas também por jogo, as jardas em passe. Agora, o que é curioso, eu ia puxar aqui um bocadinho à conversa, é que se repararmos no total de jardas por jogo, os Panthers até são um bocadinho melhores, só por um cabelinho, é verdade, mas também se justifica por causa de Cam. E agora eles não têm o Stewart, mas pelo menos o Cam Newton, ele consegue ganhar mais algumas jardas. E o rookie também no backfield. Exatamente. A combinação de Cam Newton, McCaffrey e depois também de quem vai ser do running back de serviço semana a semana tem permitido isso mesmo e vemos a comparação com o jogo em passe muito mais fraco, as jardas ou muito menos as jardas conquistadas em passe pelos Panthers do que pelos Saints. Exatamente. Vamos agora falar da defesa e na defesa aqui também, principalmente os Panthers são muito bons a defender nas jardas em corridas, aliás, como podem ver, permitem uma média de 88 e daí, Pedro, ser interessante exatamente o Camara e o agora estava a falar o nome dele. Mark Ingram. O Ingram, estava a pensar em Irving, não sei porque. O Irving é o dos Dallas, mas pronto. O Mark Ingram e o Camara a ganharem jardas. No entanto, a defesa de Panthers contra as jardas em corridas é muito boa, permite 88 jardas. De resto, até há aqui muito equilíbrio a nível defensivo, Pedro. Exatamente, apesar dos Saints estarem sem de uma das pedras basilares deste ano tem sido a defesa, o AJ Klein tem ajudado e muito a melhorar esta defesa face àquilo que vimos o ano passado e ninguém esperava que os Saints estivessem tão bem defensivamente, mas os rookies têm feito. Marshawn Lattimore, o cornerback, têm ajudado a segurar e de que maneira as jardas em passe que as equipas adversárias conquistam e também o rookie Williams, o safety, também a ajudar muito nesse capítulo. Muito bem, com isto feito, vamos então agora passar para uma segunda parte do nosso programa, que é, vamos falar sobre as odds, portanto, quais é que são as probabilidades de vitória via Las Vegas e também eu e o Pedro vamos falar um pouco então de qual é que é os resultados possíveis destes 4 jogos deste Wild Card Weekend. That vision of the big winner somehow emerging from the last-minute pre-dawn chaos of a stale Vegas casino. Muito bem, cá estamos nós os dois de volta outra vez, porque vamos ver então o que é que acha Las Vegas que são as apostas mais interessantes para estes 4 jogos e também para eu e o Pedro dizermos um pouco qual é que achamos que é o resultado que, enfim, mais se aproximará àquilo que a gente espera dos jogos deste Wild Card. E Pedro, vamos começar pelos jogos de sábado, o Wild Card que eu chamei aqui Wild Card 1, e neste caso é Tennessee mais 4,5 pontos em Kansas City, portanto, dizer isto de outra forma, para quem está menos habituado, portanto, Las Vegas acha que Kansas City ganha por mais de 4,5 pontos, ou seja, se juntarmos 4,5 pontos ao total que Tennessee vai ter, não chega para ganhar o jogo. O que é que tu achas? Eu acho que é de aproveitar e dizer que Kansas City ganha pelo menos por 4,5 pontos. Portanto, temos aqui um take it com um ponto de exclamação. Eu e o Pedro concordamos neste aspecto. Mas agora vamos aqui à nossa previsão. Achas que então eles ganham por quanto? Kansas City? Acho que Kansas City ganha pelo menos por um touchdown de diferença. Eu totalmente de acordo contigo. Também acho que sim, pelo menos um touchdown. Aliás, até se a linha fosse 7 pontos ou mais de 7 pontos, eu até aceitava a mesma. Over-under 44 pontos. Aqui também já vimos o que é que achamos. Neste caso, Pedro, mais certo é ser um under. Exatamente. Ambas as defesas são boas unidades, como tivemos a oportunidade de analisar anteriormente, e como tal eu acho que vai ser um jogo com poucos pontos marcados. Muito bem, vamos passar para o jogo 2, que é Atlanta em Los Angeles. Atlanta mais 9, portanto LA favorito por ganhar
por menos de um touchdown e um field goal, mais de um touchdown, menos de um touchdown e field goal. E aqui, Pedro, take it. O que é que tu achas? Eu acho que aproveitava estar a dar 9 pontos à Atlanta e dizer que é bem provável, na minha opinião, que os Rams ganhem, mas se calhar a diferença não será de 9 pontos. Muito bem, portanto, como podem ver aqui no nosso quadro, é take it Atlanta mais 9, como o Pedro está a dizer, LA vai ganhar por menos 9 pontos. Eu concordo com o Pedro. Pedro, eu diria que este jogo é um jogo que vai ficar aí na casa dos 3 pontos, 4 pontos no máximo. E eu aqui sou capaz de causar uma surpresa. Eu acho que o fator experiência faz com que a Atlanta vai ganhar a LA. Eu sei que estou a quebrar o coração a dizer isto, mas... Não é fora das possibilidades. E eu até quando apresentei a Atlanta disse isso mesmo. Ou seja, não falei na parte de ser uma equipa mais experiente nos playoffs, mas é aquela equipa que entra no sexto seed e com jogadores tão importantes como Devonta Freeman e Julio Jones no ataque, com Matt Ryan, esta equipa é capaz de fazer uma surpresa. Os Rams, como disseste bem, quando fizemos a apresentação das equipas, em casa não são a melhor equipa. Os Rams, por curioso que pareça, são a equipa que marcou mais pontos fora de casa na história da NFL, esta época. Muito bem, em relação a pontos, estavas a falar nisso, 48 pontos e meio. Eu e o Pedro aqui estamos de acordo. Isto vai ser um espetáculo atacante e deve ser seguramente mais de 48 pontos e meio, portanto, o over. Muito bem, vamos passar agora para os jogos de domingo. O jogo que vamos começar, ou que vamos atacar primeiro, é Buffalo em Jacksonville. Neste caso, Buffalo mais 9 pontos, ou seja, novamente Jacksonville a ganhar por mais de um touchdown, menos de um touchdown e um field goal. E aqui, Pedro, temos uma diferença entre nós dois. E é giro, não temos de estar sempre de acordo, uma vez que eu digo que Jacksonville ganha por mais 10 pontos, mas tu achas que não. Já agora porquê? Eu acho que vai ser uma batalha defensiva e o jogo acho que vai ser uma vitória de Jacksonville. Aí acho que são a melhor equipa, especialmente aquela que tem a melhor defesa e que é capaz de gerar mais pontos a partir da sua defesa. Exato, estás a fazer o meu argumento. Exatamente. A equipa de Jacksonville, só a equipa defensiva é capaz de marcar para aí uns 14 pontos. Pronto, mas acho que também a equipa dos Bills será capaz de marcar alguns pontos no jogo, e aproveitar os erros de Bortles, e acho que 9 pontos somados ao resultado dos Bills seria suficiente para eles vencerem o jogo. Mas isso não é só para Las Vegas, como tal, vitória dos Jacksonville, mas não por mais de 9 pontos. Muito bem, em relação ao over-under, 39 pontos, como o Pedro estava a dizer, vai ser uma batalha defensiva. É possível que as equipas defensivas marquem uns pontos, mas tanto eu e o Pedro estamos de acordo que não vai chegar a 39 pontos este jogo. E, Pedro, passando para o último wildcard, o jogo entre Carolina e New Orleans, Carolina mais 7 at New Orleans, e nós dois aí estamos de acordo, que é stay away. Exatamente. É um jogo demasiado imprevisível, muitas incógnitas, é provável até que sejam os Saints a vencer o jogo, mas há aqui muitas incógnitas ao redor deste encontro e, portanto, stay away, não, é daqueles que não vale a pena. Aliás, isto é mesmo para puxar pelas apostas, porque isto é claramente um jogo daqueles, como diria o Bill Simmons no The Ringer, com o Salah e a Cano, é Vegas Zone. Portanto, era ali nos 4 pontos e meio, portanto, a puxar também por causa de New Orleans estar a jogar em casa, há que dizer. Over-under 48 pontos e meio, e aqui, tal como tínhamos dito há bocado, Pedro, isto vai ser um festival atacante, quiçá, e nós estamos a dizer que é mais de 48 pontos e meio. Vamos então agora para as despedidas e comentários. Muito bem, estou então de volta, e o Pedro também, para fazermos os comentários e as baboseiras. Pedro é a primeira vez que faz os comentários e as baboseiras aqui comigo, portanto, seja bem-vindo a esta parte do programa. Mas por uma razão que vai se tornar óbvia agora, conforme nós vamos dizer uma novidade para este Super Bowl. Vocês sabem que podem sempre entrar em contato connosco através do endereço NFL
na Sport TV, portanto NFL@sporttv.pt, e também tanto na nossa conta do Twitter, @NFLMPT, como no hashtag, portanto para a comunidade que está no Twitter, #NFLMPT. Para além disso, também há o nosso Facebook, também há o nosso blog, o nflmpt.com, portanto vocês conhecem isto tudo. O que vai ser diferente este ano é que nós tivemos a sugestão, ou se não sugestão, pelo menos uma indicação mais direta por parte da Sport TV, para este ano, no Super Bowl, nós não respondermos aos e-mails e aos tweets. Isto porquê? Porque o ano passado, principalmente da minha parte, o Pedro, claro, ajuda sempre a dizer os comentários, mas da minha parte eu próprio senti que estava a ser demasiado cansativo. Tentar dizer o máximo possível de mensagens em muito pouco tempo torna-se cansativo, torna-se repetitivo e acaba por estragar um pouco o prazer que é para vocês que estão em casa a ouvir o jogo e até mesmo para nós que o estamos a comentar. Portanto, este ano a indicação interna da Sport TV era para nós não fazermos isso. Eu e o Pedro aceitámos essa sugestão muito facilmente e agora, Pedro, vou passar para ti para dizeres as tuas opiniões, porque é que tu também achaste que essa era uma ideia com mérito. Exato, acho que é uma ideia com mérito, pegando as tuas palavras, porque, primeiro, é o jogo mais importante do ano, é aquele que toda a gente quer ver e é o jogo em que é mais importante que nós estejamos focados no jogo, nos comentários ao jogo, no que está a acontecer e quando estamos a ler e-mails, claro que a nossa atenção fica limitada nesse aspecto. Assim sendo, conseguimos ter mais concentração para podermos utilizar todas as ferramentas que estão ao nosso dispor para podermos fornecer o melhor comentário desportivo ao jogo possível, para além de que o ano que passou, com tantos e-mails, começámos a atropelar-nos durante a transmissão, quando estavam jogadas a decorrer, a tentar ler e-mails para tentarmos ler todos os e-mails. Depois a sobrecarga de e-mails no servidor é enorme, começa-nos a atrapalhar, porque depois nós temos de tentar perceber que e-mails é que já lemos, que e-mails é que não lemos, porque há depois pessoas que estão à espera de que o seu e-mail seja lido, já mandaram 10 e-mails e depois o servidor fica cada vez mais lento, é uma confusão, cria pausas desconfortáveis na transmissão, cria-nos stress adicional a nós também uma vez que também é só uma vez no ano, será só no Super Bowl, o resto dos jogos nós estaremos mais uma vez com as vias abertas para estarmos em contato com os telespectadores, portanto acho que essas razões são mais do que suficientes para que pelo menos este ano façamos essa experiência de não ler tweets e e-mails no Super Bowl. Muito bem, fica então aqui esta nota. Eu vou agradecer mais uma vez ao Pedro e mais uma vez dizer que ele volta para breve. Pedro, obrigado por me teres ajudado nesta parte dos comentários. Espalhar a má notícia pelos nós dois é capaz até de ser um bocado vantajoso. Obrigado, Ricardo. Não há problema. Podes estar à vontade para contar com a minha ajuda para espalhar mais notícias. Espalhamos as más notícias pelas aldeias. Entretanto, fica a promessa também de voltarmos para a semana. Aliás, possivelmente com 2 programas. Um sobre beisebol e a situação dos Florida Marlins e, em particular, do Derek Jeter, com o Pedro Lança, e outro também com o Pedro, o Pedro Viana, como tinha prometido, já para apresentarmos o Divisional Round. Então, até lá, uma boa semana.